Hoje, eu trago para vocês mais um novo vídeo, e o vídeo de hoje é sobre um caso que é muito complexo. Existem várias teorias sobre o caso, e ele é mais ou menos resolvido. Vou deixar que vocês decidam no final o que acham de toda a situação. Zeb Wayne King nasceu em 12 de maio de 1981, em Asheville, na Carolina do Norte. Não consegui descobrir o nome de seu pai. Sua mãe se chama Denise Flakakis, e parece que seus pais se separaram quando ele ainda era pequeno. Por isso, Zeb foi criado por sua mãe, com quem ele tinha uma relação bem próxima, assim como com sua irmã Brandy. Zeb cresceu em Asheville e frequentou a escola lá. Ele estudou na Robinson High School, onde não tinha notas muito boas, provavelmente porque ele tinha algum tipo de dificuldade de aprendizado que nunca foi completamente diagnosticada ou investigada. Por causa disso, ele não obteve as melhores notas no ensino médio. Ele conseguiu se formar, mas estava incerto sobre como seguir com os estudos superiores. Então, ele decidiu trabalhar para ser aceito no ROTC, um programa de treinamento militar oferecido em algumas faculdades, com o objetivo de formar pessoas para carreiras militares, preparando-as para serem designadas como oficiais. Esse era o grande objetivo de Zeb. Ele se sentia muito confortável com isso, tinha se preparado bastante e decidido que essa seria sua meta. Além de frequentar a escola, ele trabalhava em um Walmart, onde fazia cerca de 40 horas por semana, às vezes até mais. Zeb trabalhava na seção de eletrônicos e era muito querido por seus colegas. Ele era um trabalhador esforçado, sempre simpático com os clientes e os colegas. E, em 2 anos de trabalho, ele não faltou um único dia em 2000. Nunca ligou dizendo que estava doente ou que não podia cobrir seu turno por qualquer outro motivo. Ele sempre comparecia. Isso é algo que vocês devem manter em mente, pois será relevante mais tarde. Além desse emprego no Walmart, após concluir o ensino médio, Zeb também se matriculou no programa ROTC na Asheville Buncombe Technical Community College. Lá, ele começou a tirar boas notas, pois esse era um campo que realmente o interessava. Ele conseguia se concentrar melhor e focar em seus estudos. A partir desse ponto, ele já tinha planos de longo prazo, algo pelo qual estava trabalhando. Sobre Zeb como pessoa, infelizmente, há poucas fontes, mas, pelo que eu encontrei, ele era uma pessoa muito carinhosa e gentil. Contudo, ele era um pouco reservado e tinha certa dificuldade em fazer amigos. Apesar disso, nunca foi visto de maneira negativa pelas pessoas ao seu redor. Como mencionei antes, ele não teve grandes problemas na escola e, no trabalho no Walmart, Zeb tinha grandes planos para o futuro. Ele queria economizar para comprar um carro novo. Tudo estava indo bem. Zeb tinha planos para o futuro e estava esperançoso para o ano de 2000. Porém, no dia 2 de janeiro de 2000, um domingo, tudo mudou. O turno de Zeb no Walmart terminou às 21 horas, e, depois disso, ninguém mais o viu. Sua mãe o deu como desaparecido no dia seguinte à tarde, pois não tinha tido notícias dele, e Zeb também não apareceu no trabalho, o que, como mencionei antes, era muito estranho, já que ele nunca faltava, nem mesmo avisando com antecedência. No início, parecia que ele simplesmente tinha deixado de comparecer aos seus turnos, sem avisar. 2 dias depois de seu desaparecimento, alguém ligou para o Walmart, fingindo ser Zeb King. O homem disse por telefone que estava doente e que talvez ficasse fora por alguns dias ou até semanas. À primeira vista, poderia parecer que Zeb tinha se reportado como doente, mas os colegas de trabalho notaram imediatamente que a voz no telefone não soava como a dele. Por isso, eles avisaram a polícia, afirmando que algo estava errado. A polícia conseguiu rastrear a ligação, que vinha de uma fábrica da Volvo. Na fábrica da Volvo trabalhava uma pessoa que também tinha um emprego no Walmart. O nome desse homem era Robert Jason Owens, mas ele era conhecido por todos como Jason. Jason era um conhecido de Zeb. Eles se conheceram no trabalho e, desde então, mantinham contato. Jason Owens foi então interrogado pelos investigadores e rapidamente confessou que tinha feito a ligação, fingindo ser Zeb. Ele justificou sua ação dizendo que estava preocupado com Zeb e que não queria que ele tivesse problemas no trabalho por ter faltado.
Ele afirmou que estava tentando ajudar seu amigo, o que é bem estranho, considerando que Zeb já havia sido dado como desaparecido naquela altura. As coisas ficam ainda mais intrigantes, porque Jason Owens disse que havia visto Zeb depois de seu turno no Walmart. Segundo Jason, os dois tinham combinado de ir para Leicester, depois do turno de Zeb, para olhar alguns carros, já que Zeb estava economizando para comprar um novo veículo. Jason afirmou que eles estavam dirigindo em carros separados. Não está claro se Zeb estava dirigindo o carro da mãe ou algum carro antigo que ele possuía. Eles pararam em um posto de gasolina para comprar bebidas, e Zeb foi visto nas câmeras de segurança desse posto. Depois disso, eles voltaram para os carros e continuaram a viagem. Segundo Jason, Zeb logo sinalizou com os piscas que queria parar novamente. Eles pararam, e Zeb disse que havia recebido uma mensagem urgente em seu pager e precisava fazer uma ligação imediata. Eles foram até o telefone público mais próximo, e Zeb fez a chamada. Após a ligação, Zeb parecia extremamente agitado. Ele disse que precisava resolver algo urgente e que não poderia mais continuar vendo carros. Ele precisava ir para casa imediatamente. De acordo com Jason, Zeb entrou em seu carro e partiu rapidamente. Ao sair, ele deu marcha ré e bateu levemente no carro de Jason, causando alguns arranhões e amassados. Depois disso, Zeb foi embora, e Jason nunca mais ouviu falar dele. Eu acho que não preciso dizer o quanto essa história parece estranha, especialmente considerando que Jason havia ligado para o Walmart fingindo ser Zeb e dizendo que ele estava doente. Os investigadores também acharam a história estranha, e as coisas ficaram ainda mais intrigantes no que diz respeito a Jason. Naquela mesma noite, ele deu entrada em um hospital com uma lesão na cabeça e costelas quebradas. Ele disse ao pessoal do hospital que havia se envolvido em um acidente de carro. Quando os investigadores o questionaram, ele mencionou que havia ocorrido um outro acidente de carro naquela noite, entre o restaurante Waffle House e a Long Shores Road, perto da rodovia Interstate 26. Os investigadores verificaram essa informação, mas, curiosamente, não encontraram nenhum dado ou relatório de acidente de carro naquela área naquela noite. Tudo isso já parecia muito estranho, e eu não estou contando essa história à toa. Apesar das suspeitas em relação a Jason Owens, por um bom tempo, não houve progresso significativo nas investigações relacionadas a ele, mesmo que ninguém soubesse o que realmente havia acontecido com Zeb. Ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Quando desapareceu, Zeb tinha 18 anos. Ele tinha cerca de 1,75 metros de altura e pesava 74 quilogramas. Na noite de seu desaparecimento, Zeb vestia uma camiseta branca com logotipo, uma camisa com botões por cima, e ou uma calça jeans Tommy Hilfiger ou uma calça caqui. Isso não é certo. Ele usava um colar de ouro. Tinha cabelo castanho, olhos azul acinzentados e cicatrizes nas mãos, entre o dedo médio e o anelar. Os investigadores continuaram a procurar Zeb, mas, como mencionado antes, não havia muitos indícios. Ele nunca chegou em casa, e Jason não forneceu mais informações relevantes ou importantes. Por isso, os investigadores focaram no círculo mais próximo de Zeb. Foi então que descobriram que ele tinha contato com uma jovem com quem estava começando a desenvolver sentimentos. O nome dela era Misty Taylor. Ele conheceu Misty Taylor através do restaurante do pai dele, sobre o qual, como já foi mencionado, não se sabe muito. Misty tinha 19 anos na época. Ela e Zeb se conheceram por meio desse restaurante e, a partir daí, começaram a construir uma amizade. No decorrer dessa amizade, Misty teria contado a Zeb que já tinha um namorado, que estava em um relacionamento com um homem chamado Wesley Smith e que ele era violento com ela. Zeb, querendo ser um bom amigo e também por ter um certo interesse por Misty, queria ajudá-la a sair dessa situação. Ele conversava frequentemente com ela sobre os problemas desse relacionamento e também falava muito sobre isso com seus amigos. Alguns amigos de Zeb afirmaram que ele não falava sobre outra coisa além de Misty. Naturalmente, Wesley Smith, o namorado de Misty, acabou descobrindo sobre Zeb e a confrontou sobre isso, chegando até a ameaçar Zeb. Essa é uma informação importante que devemos manter em mente. No entanto, inicialmente,
Os investigadores não conseguiram provar que Wesley tinha algo a ver com o desaparecimento de Zeb. Eram apenas um monte de informações que, no começo, não pareciam se encaixar, mas mais tarde talvez pudessem formar um quadro maior. Zeb foi ameaçado por Wesley, que lhe disse para ficar longe de Misty, e isso chamou a atenção dos investigadores, principalmente quando eles tentaram rastrear de onde veio a mensagem no pager que Zeb recebeu na noite em que desapareceu. Lembram-se de que eu disse que Jason contou que estava com Zeb naquela noite? Eles tinham planos de ver alguns carros, mas de repente Zeb recebeu uma mensagem no pager, fez uma ligação e, em seguida, saiu correndo para casa, em pânico. A mensagem que Zeb recebeu foi rastreada até a casa de sua tia Ina Ostick, que também foi interrogada pelos investigadores. Ina disse que não tinha feito a ligação, mas mencionou que naquela noite recebeu a visita de Misty Taylor e da mãe dela, Tamra Taylor, que era uma amiga próxima da tia de Zeb. Sim, há muitas informações, muitas pessoas envolvidas e muitas coisas que, de alguma forma, estão relacionadas ao desaparecimento de Zeb, mas ao mesmo tempo não estão. Não estou dizendo isso para confundir vocês, mas porque tudo isso será relevante mais tarde. Então, resumindo brevemente, temos Jason, o colega de trabalho que estava com Zeb naquela noite para ver os carros. Zeb saiu em pânico, e Jason ligou para o trabalho de Zeb 2 dias após o desaparecimento, fingindo ser ele e dizendo que Zeb estava doente, o que obviamente era uma mentira. Jason também foi para o hospital naquela noite, alegando ter sofrido um acidente de carro, mas não há registro sobre esse acidente. Por outro lado, temos Misty Taylor, uma jovem de 19 anos com quem Zeb tinha uma amizade e por quem ele acabou desenvolvendo sentimentos românticos. Ele queria ajudá-la a sair de um relacionamento abusivo. O que ainda não sabemos é quem enviou a mensagem que deixou Zeb tão perturbado. Jason estaria falando a verdade? A tia de Zeb afirmou que não foi ela quem enviou a mensagem, mas também relatou aos investigadores que houve um arrombamento na sua casa na noite do desaparecimento de Zeb. Não foram roubados itens de valor, mas ela notou que alguém havia estado lá. Então, talvez não tenha sido ela quem enviou a mensagem, mas outra pessoa. E se você acha que esse caso já está confuso, deixe-me dizer que vai ficar ainda mais complicado. Em 16 de janeiro de 2000, o carro de Zeb foi encontrado. A mãe dele, Denise, recebeu uma ligação de uma amiga que viu o carro estacionado no estacionamento de um restaurante próximo ao hospital onde ela trabalhava. A polícia então apreendeu o carro e o examinou, mas ele estava em um estado muito estranho. O carro estava no estacionamento do restaurante de uma churrascaria. As luzes do carro ainda estavam acesas, e alguém havia desenhado lábios gigantes com batom rosa no para-brisa, junto com 2 pontos de exclamação. Dentro do carro, havia várias latas de bebidas vazias, um cartão de hotel, um casaco que não pertencia a Zeb e, o mais estranho de tudo, um filhote de labrador preto, que também não era dele. A princípio, a polícia pensou que os itens encontrados no carro poderiam dar pistas sobre o paradeiro de Zeb. No entanto, os investigadores não conseguiram tirar nenhuma conclusão concreta. Não conseguiram identificar o hotel do qual o cartão era, nem o quarto ao qual ele pertencia, o que eu acho muito estranho. Também não encontraram nada relevante no casaco, se é que ele foi devidamente investigado. Em suma, eles não conseguiram tirar nenhuma pista útil desse carro, embora fosse óbvio que ele havia sido intencionalmente deixado daquela forma, encenado como foi encontrado. O banco do motorista foi ajustado para alguém menor do que Zeb, o que sugere que outra pessoa estava dirigindo o carro. Houve também testemunhas na área que disseram ter visto uma pessoa dirigindo o carro, uma mulher. Com base nas descrições das testemunhas, um retrato falado foi criado. O retrato, que vou mostrar a vocês agora, é um pouco assustador, mas, de acordo com os relatos, a mulher no retrato parecia muito com Misty Taylor, a jovem amiga de Zeb, que estava em um relacionamento com um homem muito ameaçador e violento, que já havia ameaçado Zeb. De acordo com os investigadores, alguns itens do carro foram submetidos a análises forenses, mas não encontraram provas suficientes sobre o que aconteceu com Zeb ou quem foi responsável por seu desaparecimento. Como nada mais foi descoberto no caso, não houve mais desenvolvimentos, apesar de várias pessoas parecerem muito suspeitas.
Uma grande virada no caso só veio em 2015. Em 2015, ocorreu um caso terrível no condado de Buncombe, na Carolina do Norte, em que 2 pessoas perderam a vida de maneira brutal. Vou contar agora a história da família Codd, porque ela é importante neste caso e está, de certa forma, conectada a tudo isso. O casal Codd era composto por Christy e Joseph. Os 2 trabalhavam na indústria cinematográfica na Califórnia, principalmente Christy, cujo nome artístico era Christy Soin. Ela era relativamente conhecida por suas aparições em programas do Food Network, que tratavam de culinária. Ela também teve pequenos papéis em séries. Seu marido, Joseph, era cameraman e cuidava de muitos aspectos técnicos. Foi por meio desse trabalho que eles se conheceram e se apaixonaram. Christy se formou em 2000 com diploma duplo em alemão e teatro. Joseph, como mencionado, era cameraman e trabalhou em várias séries e canais diferentes. Eles se conheceram enquanto trabalhavam juntos na série Without a Trace. O casal se mudou para o condado de Buncombe para fugir um pouco da indústria cinematográfica e começar uma família. Em 2015, Christy estava grávida de uma menina que eles planejavam chamar de Skylar. Eles moravam em Asheville, onde haviam comprado uma casa modesta. Christy era conhecida por ser uma pessoa muito carinhosa e compassiva. Ela rapidamente se envolveu na comunidade, montando uma pequena cozinha comunitária para cozinhar para os necessitados, especialmente em feriados como o Dia de Ação de Graças e o Natal, quando ela preparava grandes refeições para distribuir à comunidade. Cozinhar era sua grande paixão, e seu marido compartilhava esse entusiasmo. Eles estavam muito animados com a ideia de, um dia, cozinhar juntos para a filha que esperavam. Em 2015, Christy tinha 38 anos e Joseph tinha 45. Eles estavam casados há apenas 1 ano e mal podiam esperar pelo futuro juntos. Christy estava grávida de sua primeira filha quando ambos foram cruelmente assassinados. A família dos 2 não tinha notícias deles havia alguns dias. Como eles moravam longe, os parentes pediram à polícia que fosse até a casa verificar se estava tudo bem. Quando os policiais chegaram, perceberam que os carros do casal ainda estavam na garagem. Ao entrar na casa, foram recebidos por um cheiro terrível, porque os cachorros do casal estavam há dias sozinhos e haviam feito suas necessidades por toda a casa. O local parecia ter sido invadido, e os investigadores imediatamente isolaram a área. Eles também verificaram os registros telefônicos de Christy e Joseph e descobriram que Joseph não havia feito ligações desde o dia 10 de março, e Christy desde o dia 11. Eles perguntaram então aos vizinhos, e o morador contou que viu um homem estranho que lhe parecia suspeito e que estava jogando grandes sacos de lixo em uma lixeira próxima. O homem foi descrito com detalhes suficientes para que se descobrisse que se tratava de Robert Jason Owens. Lembram-se? O colega de Zeb Kim, que na noite do desaparecimento de Zeb estava com ele para ver carros. Jason Owens foi interrogado pelos investigadores no dia 16 de março e admitiu ter invadido a casa do casal. Ele foi preso e sua casa foi revistada. O que encontraram em sua propriedade foi chocante. Em um forno, estavam os restos do casal desaparecido. 4 dias depois, houve um incêndio na propriedade dele, e o trailer que estava lá foi completamente destruído pelas chamas. Confrontado com as provas, Jason admitiu ter causado a morte do casal, mas disse que foi um acidente. Ele afirmou que era muito amigo de ambos, que tinha trabalhado na casa da família ajudando com reformas e reparos, e que acidentalmente os atropelou. Segundo ele, a situação foi a seguinte: o carro de Joseph estava preso em um buraco, e os 3, Joseph, Christy e Jason, tentaram tirar o carro de lá. Jason se sentou ao volante, enquanto o casal estava na frente do carro tentando empurrá-lo. Jason disse que acidentalmente pressionou o acelerador e passou por cima deles. Chocado por ter atropelado os 2, ele engatou a ré e acabou passando por cima deles novamente, o que causou suas mortes. Ele contou aos investigadores que levou o corpo de Christy para dentro da casa e o de Joseph para sua própria casa, que não ficava longe dali. Ele primeiro retirou alguns membros de Joseph, voltou para a casa do casal, e fez a mesma coisa com Christy na banheira e depois levou os restos dela para sua casa para queimá-los e se livrar das provas.
Ele alegou que fez isso com medo de ser acusado de homicídio. Jason disse que tinha problemas com álcool. Já havia sido preso por dirigir sob efeito de álcool e tinha medo das consequências. Depois de se livrar dos corpos, ele simulou um arrombamento para que parecesse que alguém havia invadido a casa e matado o casal. Obviamente, isso parece uma desculpa muito ruim para todos nós. No entanto, para os investigadores e para a promotoria, que tinham poucas evidências concretas devido ao tempo que já havia passado e porque Jason teve bastante tempo para se livrar de provas, foi muito difícil provar o que realmente aconteceu. Jason, em sua tentativa de encobrir o crime, também vendeu objetos pessoais do casal, movimentou os carros de tempos em tempos para despistar e fez parecer que havia ocorrido um assalto, o que, a princípio, foi o que os investigadores pensaram. Jason Owens acabou confessando-se culpado de homicídio em segundo grau e de 2 acusações por desmembramento de um corpo. Com isso, a pena de morte foi descartada, e ele foi condenado a um mínimo de 59 anos e meio de prisão, o que significa que ele passará o resto de sua vida na prisão. Para a família de Christy Joseph, isso, obviamente, não foi suficiente. Eles disseram que não existe uma pena no mundo que seja alta o suficiente para o que Jason lhes fez. Em uma declaração, a família afirmou: "Só podemos esperar que ele sofra pelo resto de sua vida nesta terra e depois, quando apodrecer no inferno." Eles também disseram: "Sinceramente, não acreditamos que exista uma punição que seja dura o bastante pelo que ele fez." Jason, durante a audiência de sentença, dirigiu-se diretamente às famílias de Joseph e Christy e a seus amigos, dizendo: "Quero que saibam que sinto muito, sinceramente, pela perda de seus entes queridos e pela dor e sofrimento que causei. Sou grato pela clemência que me foi concedida. Sinto muito de verdade." Ele continuou tentando reafirmar que era amigo do casal, que foi um acidente e que nunca quis machucá-los. Jason publicou várias cartas e declarações ao longo do tempo, nas quais dizia que não era uma pessoa má, que nunca quis fazer mal a eles, que eles eram seus amigos. Ele claramente queria que essas cartas fossem divulgadas, buscando de alguma forma ganhar simpatia, sempre insistindo que tudo foi um acidente. Pessoalmente, acho muito difícil acreditar que isso foi um acidente, e os investigadores também tiveram grande dificuldade em aceitar essa versão. Especialmente porque Robert Jason Owens já havia se comportado de maneira muito estranha no caso do desaparecimento de Zeb Kim. Agora, voltamos ao nosso caso de Zeb Kim, porque esses desdobramentos de 2015 fizeram com que os investigadores voltassem a focar em Jason. Isso foi particularmente interessante porque os advogados de Jason, no caso do casal, disseram que ele não conseguia pensar racionalmente no momento em que o casal morreu, pois estava tomando fortes analgésicos e sofria de sérios problemas psicológicos, incluindo um transtorno de estresse pós-traumático, supostamente desenvolvido após o desaparecimento de Zeb. Em 31 de março de 2015, foi emitido um mandado de busca para a propriedade de Jason, um novo mandado, após a descoberta dos restos mortais de Christy Joseph. Esse mandado foi baseado, entre outras coisas, em um depoimento de um familiar de Jason, que contou aos investigadores que ele havia cavado um buraco em sua propriedade em janeiro de 2000, queimado algo e depois coberto o local com placas de concreto. Em junho de 2015, os investigadores cavaram sob essas placas de concreto e encontraram pedaços de tecido, algo que parecia couro e pequenos fragmentos duros, que foram enviados para análise. Os investigadores nunca revelaram o que eram esses fragmentos nem se acreditavam ter encontrado restos mortais de Zeb ali. Demorou algum tempo até que uma acusação formal fosse feita. Somente 2 anos depois, em julho de 2017, Jason Owens foi acusado de homicídio em primeiro grau pela morte de Zeb Kim. Um ano depois, em 2018, Jason tentou se salvar, dizendo aos investigadores que, embora estivesse presente quando Zeb morreu, ele não foi o responsável pelo crime. Jason alegou que seu tio, Eugene Owens, foi quem atirou em Zeb. Essa declaração foi feita durante um teste com detector de mentiras, e supostamente o teste indicou que Jason não estava mentindo. Eu nem vou entrar na discussão sobre o quão pouco confiáveis são os testes com detector de mentiras, e é por isso que eles ainda não são aceitos como provas legais. Mas os investigadores começaram a explorar essa versão dos acontecimentos. Jason deu mais detalhes,
dizendo que seu tio Eugênio foi contratado, recebeu dinheiro para matar Zeb, e o motivo seria ciúmes. Zeb teria um relacionamento romântico ou uma amizade muito próxima com uma jovem, e o namorado dela contratou Eugênio para matá-lo. Em outras fontes, há relatos de que um amigo do namorado dessa jovem teria contratado Eugênio. De qualquer forma, na versão de Jason, ele não foi o culpado pelo crime. Como Eugênio já estava morto na época dessa confissão, falecido em 2017, ele não podia se defender nem contar sua versão dos fatos. Não havia arma do crime, nada além das palavras de Jason. Ele afirmou que, no final das contas, apenas ajudou a se livrar do corpo de Zeb. Esse caso passou por muitas idas e vindas burocráticas sobre se haveria ou não um julgamento, e então veio a pandemia, o que adiou ainda mais o processo. Em julho de 2022, um acordo judicial foi feito, e Jason declarou-se culpado de ter ajudado no homicídio de Zeb após o crime. Ele foi condenado a uma pena de 12 a 15 anos e meio de prisão, que será cumprida paralelamente à sua sentença anterior pelo assassinato de Joseph Christie, o que, na prática, significa que ele nunca sairá da prisão com vida. Ainda assim, não há provas concretas suficientes para acusá-lo de assassinato no caso de Zeb. A família de Zeb concordou com o acordo, mas está convencida de que Jason matou Zeb e depois se livrou do corpo, da mesma forma que tentou fazer com as vítimas anteriores. Segundo Jason, ele e Zeb foram atraídos para um local com a promessa de encontrar Misty, mas, ao chegarem lá, Eugênio estava esperando e atirou em Zeb. Após o crime, Jason teria ajudado seu tio a desmembrar e queimar o corpo. Para a promotoria, a hipótese mais plausível é que Jason assassinou Zeb por dinheiro, já que Zeb levava uma quantia consigo para comprar um carro naquela noite. Talvez Zeb tenha resistido, e Jason o tenha matado. Jason também foi ao hospital naquela noite, alegando ter sofrido um acidente de carro, mas não há registros desse acidente. Infelizmente, nunca será possível saber exatamente o que aconteceu. Jason não é uma fonte confiável, e ele provavelmente nunca contará toda a verdade. Mesmo que ele conte, muitos não acreditarão, considerando seu comportamento no passado. Até hoje, os restos mortais de Zeb não foram encontrados, e é provável que tenham sido completamente destruídos por Jason e, possivelmente, seu tio. Isso significa que a família de Zeb nunca teve um túmulo para se despedir adequadamente.